Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, São João Evangelista, Pai do Espírito Santo. Bom, então hoje nós vamos tratar sobre o marxismo. E o marxismo, a nosso ver, conforme eu espero deixar claro na aula, na realidade é uma continuação da aula passada, que foi a aula da Cabala. Então, a nosso ver, então, o marxismo se insere numa lógica compatível com a Cabala, uma lógica compatível com o Tikkun, que nós vamos comentar. Então, só fazendo um resumo da próxima aula, para fazer uma ponte da aula passada com essa, que foi da Cabala. Então, nós comentamos a influência que a Cabala, o desenvolvimento histórico da Cabala na Idade Média, a influência que teve com Lutero na primeira revolução, várias notas cabalistas que tivemos na doutrina de Lutero e até mesmo também na doutrina do Calvino. Na sequência nós vimos a forte influência do pensamento de Isaac Luria nas doutrinas cabalistas, né? E os desdobramentos disso também junto com o Sabbatai de Sevi. Tanto com o outro, né, deram suporte para as teses de Júlio Frank, que trabalhou, ele e o grupo dele, fomentando a Revolução Francesa, ou seja, eles também atuaram em lojas secretas para na consecução dos objetivos revolucionários lá na época da Revolução Francesa. E agora, então, a lógica do Marx vai se inserir, então, na terceira revolução, que é fazer uma revolução comunista mundial. E também com total compatibilidade, né, com essa mística judaica. Então, nós vamos ver, então, agora um pouco sobre Marx e aí avançar na matéria. Tá. O Marx, ele nasceu lá em Trèveris, na Renânia, 1818, está fazendo 100 anos, né? É por isso que está tendo algumas comemorações, aliás, bizarras, né? Comemorar falando que tem autor de uma doutrina completamente diabólica, né? Uma coisa absurda. Morreu em 1883. 200 anos, perdão, não 100 anos. Morreu em 1883. Os pais dele eram judeus, só que o pai dele era convertido para o luteranismo, né? O Marx também foi batizado na seita de Lutero, mas de sangue mesmo ele era judeu. E segundo o autor chamado Antelman, a família dele era ligada a uma tradição sabataísta, ou seja, uma tradição de Sabbatai de Sevi, que eu comentei sobre Sabbatai de Sevi, eu comentei na aula passada. E tem um livro interessante do autor de Richard Wurmbrand, não sei como é que fala, que ele é Marx e o satanismo, sustentando que então Marx era satânico. Ele dá alguns elementos lá, um deles fortemente é baseado num poema que o Marx escreveu quando era jovem, chamado Oulanem, que é um poema estranhíssimo, né, que faz alusões a Satã e a uma revolta contra Deus. Então é uma tese bem forte que o Marx era satanista. Ele também vai se envolver com uma pessoa, Moses Hess, que também, segundo consta, também seria satanista também. Moses Hess eu vou comentar daqui a pouco. A empregada do Marx chegou a ver ele num quarto fazendo algum ritual estranho. Ela é um relato dela. O Marx, a vida privada dele era ruim, né? Ele chegou a trair a esposa, teve filho fora do casamento, teve algumas filhas que se mataram, né? Então ele tem uma vida conturbada, privada, né? Ele fez um doutorado interessante em Epicuro e na atomística, na qual ele faz um raciocínio que na realidade a atomística e os átomos se reunindo para fazer formas mais complexas seria alguma forma de autoconsciência. Esse tema da atomística de Demócrito, Epicuro, Lucrécio, aliás, é um tema bem interessante, não por causa do Marx, mas por causa dos desdobramentos deles que vão muito além da mera acepção da física
e de uma visão panteísta de mundo, tá? Tem vários pontos interessantes com a gnose. Essa forma de autoconsciência que o Marx expressou era uma coisa muito forte dentro da doutrina dele, autoconsciência, como nós vamos ver depois. Bom, aí na juventude dele, como boa parte dos jovens da Alemanha, ficou seduzido com as teses do Hegel, né? Então ele se juntou ao grupo de jovens hegelianos, primeiro com Bruno Bauer, depois teve contato com Feuerbach e outros. Ao longo da vida ele tentou se distanciar de Hegel, mas nunca conseguiu. A doutrina do Marx é fortemente baseada em Hegel, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, aí lá ele teve contato logo depois já na década de 1840, 1942, 43, com Engels e também com Moses Hess. O Moses Hess que levou o Engels para o comunismo. E aí eles fizeram um jornal chamado Gazeta Renana. Essa Gazeta Renana, o Marx já revela que é um racista completo. Ele defende, então, que quando tiver um holocausto revolucionário, certas raças deveriam ser postas à parte do processo histórico, ou mesmo eliminadas. Então, nessa Gazeta Renana, que os comunistas não gostam de examinar, está lá o Marx destilando todo o racismo dele, ele e o Engels. Nessa época, ainda no tempo da Gazeta Renana, ele casou com a esposa dele, né, Jenny von Westphalen. Depois ele chegou a ser expulso da Prússia, né, aquilo lá ainda era a Prússia pré-unificação alemã, né, ainda havia vários estados, a Prússia era o mais forte. O Napoleão tinha feito uma reorganização, tinha, aliás, dissolvido o Sacro Romano Germânico, que a Prússia era grande potência. E aí o Marx faz várias análises da Prússia, né? Depois as autoridades prussianas acabam expulsando ele do país. Aí ele vai um tempo para Paris, vai um tempo para a Bélgica, fica alguns anos na Bélgica, vai para Paris, foi expulso tanto da Bélgica como de Paris até chegar em Londres. E aí de Londres ele viveu até morrer. E em 1848 foi escrito o Manifesto Comunista. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Manifesto Comunista foi um manifesto encomendado, não foi feito do Marx que ele quis fazer, foi encomendado por a Liga dos Justos, que é uma sociedade secreta ou discreta na época, misteriosíssima, que então encomendou esse Manifesto Comunista para ele. Ainda nessa época ele tinha forte ligação com Moses Hess. Eu vou comentar quão forte foi a influência de Moses Hess sobre ele. Só que aí em 1850, 60 ele começa a escrever com um jornal americano. E o Marx era bem lido nos Estados Unidos. Só que apesar da Gazeta Renana, do que ele escrevia nos Estados Unidos, ele não era assim tão famoso. A fama dele mesmo só vai acontecer depois da Comuna de Paris, em 1871. Aí ele se torna bem famoso, aí começa a travar cartas, contatos com muita gente do mundo, começa a ter um prestígio bem grande. Quando ele morreu, ele já era uma pessoa bem conhecida. E aí o Engels, o grande amigo dele, vai fazer todo um trabalho de divulgação e reunião do trabalho dele, né, compilar as obras e espalhar para o mundo. Há muita polêmica do Marx, da vida dele em Londres. Um sustenta que ele teve uma vida cheia de luxo, mas a verdade é que ele não teve. Ele teve uma vida muito conturbada. Às vezes ele tinha uma época de prosperidade, de repente gastava tudo, e aí passava necessidade, e sempre o Engels socorrendo ele. Então, feita essa rápida resumo biográfico, vamos ver um pouco agora então na doutrina dele. Então, de onde que ele tirou a doutrina dele? Ele tirou a doutrina dele em 3 bases: a base francesa, a base alemã e a base inglesa. Essa visão de 3 bases não é do Marx, a visão é de Moses Hess. Moses Hess também era judeu, era um estudioso que então reuniu os grupos de estudo, comunista, claro, e já o Moses Hess, nós vemos como ele já compreendia a teoria das 3 revoluções. Então ele dizia, ensinou que na Alemanha tinha tido a primeira a revolução com Lutero, tinha tido então a liberdade religiosa com Lutero, depois tinha a segunda revolta, né? A segunda revolução na França, que teve então
ele usava o termo até de liberdade, fraternidade e igualdade. Seria a fraternidade religiosa com Lutero, a liberdade política na França e uma futura igualitarismo social que viria, na visão dele, na Inglaterra. Então ele tinha a compreensão clara das três revoluções: da revolução religiosa com Lutero, da revolução francesa e de uma futura revolução que eles iam trabalhar, Moses, Engels, Marx e todo um grupo de pessoas que já estavam bem atuantes para vir transformar o mundo socialista. Então Marx não foi o primeiro a querer implementar o socialismo, e essas três bases que formaram o pensamento do Marx não são dele, são do Moses Hess. E ao mesmo tempo que o Moses Hess via essas três etapas revolucionárias, também via que tinha três bases ideológicas, ou três fundamentos filosóficos para a Revolução comunista. Então, além da Alemanha ter sediado a Revolução de Lutero, a primeira, também daria suporte ideológico, filosófico para a revolta socialista. E a França, idem, e a Inglaterra, onde eles esperavam que essa é a terceira revolução, também ia dar suporte ideológico e filosófico para a revolução. E é exatamente em cima desses três pilares o que o Marx trabalhou toda a doutrina dele. Então, da Alemanha, ele pegou todo o esquema histórico e dialético do Hegel. Então, quem quiser estudar a fundo o Marx tem que entender bem Hegel. E Hegel tem um livro interessante de um autor chamado Maggi, que comenta que o Hegel teve nas origens do pensamento do Hegel se fulcram no hermetismo. Aliás, o título do livro é o Hegel e o hermetismo, né? E se fundou no hermetismo, mais uma vez na Cabala também. Todas as noções de desenvolvimento do espírito do Hegel é fortemente influenciado pela Cabala, a própria dialética é tirada de doutrina cabalista. Então toda aquela evolução do espírito que vai culminar num estado que hoje nós chamamos de estado totalitário, então são ideias que já estavam herméticas e presentes na Cabala de alguma forma. E o Marx aprendeu, e nunca embora no final da vida ele tenha se revoltado contra Hegel, criticado, o Marx nunca abandonou a dialética e nunca abandonou uma visão do Estado forte num certo período histórico que nós vamos comentar agora. Ficamos devendo aqui porque nós temos um trabalho sobre o Hegel e futuramente nós vamos ver o Hegel com mais vagar, para entender melhor. Da França, o Marx se baseou então no socialismo utópico de Saint-Simon e de outros lá que falavam sobre o socialismo, só que esse socialismo utópico, aliás, palavra dada pelo próprio Marx e Engels, eles não tinham muita sustentação filosófica na visão deles. Eram só uns românticos que lutavam por um socialismo. Também tinha o Owen na Inglaterra também, que era ligado a eles. Mas a ideia de socialismo ele pegou, né, claro. E o socialismo estava muito mais marcante do ponto de vista de atuação, de querer transformar a França em socialismo, do que estava na Alemanha ou na Inglaterra, por exemplo. Outra visão que Marx aproveitou muito, que aliás influenciou o judaísmo e a Cabala, foi a própria ideia de revolução. Que a Revolução Francesa, que foi criminosa, claro, e mudou o mundo mesmo, só para dizer o quanto que mudou o mundo e quanto que as pessoas perceberam que mudou o mundo, teve um cardeal que acompanhou o processo da Revolução Francesa, chamado Ercole Consalvi, italiano. Então ele comentou que o mundo antes e depois da Revolução Francesa era igual ao mundo antes e depois do dilúvio do tempo do Noé. De tal forma, então, a sociedade e o mundo mudou com a Revolução Francesa. Então, tanto os judeus como os pensadores viram que uma revolução sangrenta tinha a capacidade de mudar o mundo. Então a noção do Marx, que viria uma revolução sangrenta do proletariado e outros nessa mesma linha, até mesmo Hitler e outros, Lenin e tal, todo mundo que pensa numa visão revolucionária sangrenta para mudar o mundo,
tem como uma base e um fundamento histórico e uma prova na Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa foi um marco em si mesmo para todos os movimentos revolucionários que querem um holocausto global, um catastrofismo global, como Marx defendia. E na Inglaterra, o Marx baseou boa parte da economia dele e também na sociologia da Revolução Industrial. Vou comentar um e outro. Primeiro, da economia, o Adam Smith e o David Ricardo deram de bandeja para o Marx a doutrina econômica dele, que é a doutrina da mais-valia e a doutrina do valor objetivo das coisas. Então, o Adam Smith e o David Ricardo desenvolveu mais ideias do Adam Smith, e também outra ideia, a terceira ideia também, o determinismo também. Então, até eles desenvolveram uma ideia de que o valor das coisas teria um valor intrínseco, chamado valor objetivo da coisa, e não um valor dado pelo mercado, chamado teoria do valor subjetivo. A teoria do valor subjetivo é correta, e a teoria do valor objetivo, que é uma ideia completamente cretina na área da economia, acabou com a economia, para quem adota ela, e de sempre está misturado. Ninguém atualmente não se abandonou completamente a ideia da teoria do valor objetivo, que é uma ideia completamente cretina. Quem define o preço das coisas é o mercado. A mercadoria não tem valor intrínseco nela. E o Adam Smith e o David Ricardo defendiam que sim, e o Marx também. E em cima do trabalho do David Ricardo veio a teoria também totalmente cretina da mais-valia, na qual então o industrial, quando contratava um operário, então se apropriava do trabalho do operário e não dava todo o salário merecido ao operário, se apropriando de um extra. Esse extra é a mais-valia. Então, por exemplo, se da mercadoria o custo é 10 e 3 era matéria-prima e 5 era o trabalho, aqueles 2 extra que seriam devidos ao operário, o capitalista pegou para ele. Esse extra era chamado pelo Marx de mais-valia ou plus-valia, termo esse nome, né? Que é uma ideia que já estava com o David Ricardo. Também uma ideia completamente delirante, né? Tem várias refutações disso daí, mas que o Marx aproveitou lá. E a terceiro ponto é o ponto determinismo da história, que vem bem forte em Adam Smith. Então até Adam Smith pensava-se, e é correto isso, que o homem não consegue compreender todas as forças econômicas. Ou seja, a economia não é inteiramente reduzida a matemática e previsões completamente corretas, desde que conhecer determinadas premissas. Então a economia sabe só uma parte dos processos de troca. O Adam Smith e outros defendiam que não, que se fosse estudar bem isso, você poderia determinar bem todas as causas econômicas e saber exatamente qual que seria a produção necessária, o que se deveria pagar, o que se deveria vender, os preços, etc. É o que é chamado determinismo na economia. Também uma ideia completamente delirante que o Marx aproveitou e que o Lenin e outros na Revolução Russa iam aproveitar. Então, daí o Stalin fazer os planos quinquenais, né, que é de previsão econômica e de produção, quer dizer, uma coisa completamente delirante. Não tem como prever quanto que vai ser o consumo de arroz no ano que vem, não dá. Mas nessa visão determinista, comunista, eles achavam que dava. E outro aproveitamento que foi importantíssimo para o Marx foi a Revolução Industrial. Se não tivesse Revolução Industrial, não teríamos marxismo. Na Revolução Industrial, ao contrário do que se pensa, não é um processo decorrente da tecnologia. Não tem. A tecnologia é apenas um instrumento da Revolução Industrial. Só para dar um exemplo disso, a França era mais rica e desenvolvida que a Inglaterra. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e não na França. Então o argumento já cai por terra disso. E o que é então a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é uma revolta contra a ordem antiga de trabalho, organização social ligada ao trabalho, que era formada pelas corporações de ofício. Então a estrutura das corporações de ofício era uma estrutura que os protestantes, na realidade, já odiavam, especialmente os protestantes de índole calvinista, e os judeus também odiavam.
E aí na Inglaterra, com o domínio que eles tinham da sociedade, claro, eles então introduziram uma nova mentalidade no trabalho, artificial, porque é uma mentalidade desproporcional ao homem, que é a mentalidade de patrão e operário. Não que o patrão e o operário per si seja errado e imoral, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que essa lógica, comparada com a lógica das corporações de ofício, é muito pior. A lógica das corporações de ofício é que é o jeito correto de se ter o trabalho, que é o jeito mais artesanal, na qual as corporações de ofício então tinham os aprendizes, os oficiais e os mestres. E era uma estrutura já feudal, né, análoga à família, análoga ao que se tinha nas universidades, até análoga à estrutura da igreja, e tinha um valor local, né, de comércio. Aliás, a palavra economia vem disso, né, são as trocas econômicas no local. Depois a economia se tornou uma coisa excessivamente abstrata e universal, né? Então, os judeus e calvinistas principalmente tinham ódio dessa estrutura de corporações de ofício, então se desenvolveu então a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial é uma mentalidade que criou uma dialética artificial entre o trabalhador e o empresário, que se chama hoje de dialética entre capital e trabalho. Então foi uma lógica artificial criada por eles contra a lógica das corporações de ofício, que não tinha dialética nenhuma. E boa parte do trabalho do Marx foi em cima da Revolução Industrial, que foi totalmente criminosa. Segundo os estudos, tem vários livros tratando da Revolução Industrial, depois eu posso dar uma sequência. Aliás, quem comenta que ela é uma mentalidade chama o autor Epstein, que tem 2 livros muito bons sobre o tema. E a Revolução Industrial matou 500 mil ingleses só pelas condições de trabalho. Então é uma coisa que não dá para elogiar a Revolução Industrial, ela tem que ser combatida. E aí todo mundo então viu que a Revolução Industrial era criminosa. E aí o Marx deu uma falsa solução para isso, que seria então a revolta do proletariado, instalar a ditadura, etc. e tal. Então, se não tivesse a Revolução Industrial, nós não teríamos o marxismo. Ela foi a principal base lógica para o marxismo, foi a Revolução Industrial. E alguns autores, quer dizer, alguns não, um estudioso, que entende bastante do Marx, é o Michel Levy, que eu cito bastante, eu peguei ele como uma das principais fontes do trabalho. Ele comenta sobre uma quarta influência do Marx, que é o romantismo. Só que eu entendo que essa aí não é uma quarta influência, que o romantismo já está instalado, já foi passado para o Marx via idealismo do Hegel e via Revolução Francesa e os utópicos. O sistema do Marx propriamente é um sistema romântico, claro. Sistema romântico no sentido filosófico do texto. E o sistema do Marx, como nós vamos ver, é um sistema totalmente utópico e messiânico, né? Só para dar uma citação de como ele é relacionado a Tikkun, que todo esse trabalho que eu vou falar, eu não vou falar toda hora do Tikkun. Então, segundo o Walter Benjamin, que é um autor que também vale muito a pena estudar, depois eu volto a falar um pouco dele, só estou citando como a ligação que tem da visão marxismo com o messianismo, né, para não ficar sem citação, deixar que eu tirei da minha cabeça. Então, segundo Walter Benjamin, é a revolução operária que pode e deve operar a interrupção messiânica do curso do mundo. Segundo Rudolf Kaiser, os judeus revolucionários devem ser anarquistas e têm como figura ancestral Sabbatai de Séville. Segundo Bernard Lazare, um comunista francês, um judeu francês, também falava da influência de Marx do materialismo hebraico. Segundo os pensadores da geração de 1870 que eu vou comentar, o judaísmo dá as bases filosóficas para o materialismo, marxismo, e a Cabala tem, o judaísmo dá as bases filosóficas para o materialismo. Marxismo e Cabala têm a mesma estrutura. Então, agora vamos tratar um pouco da geração de 70. A geração de 1870 é uma geração que tinha na antiga Rússia czarista, formada por 25 judeus que estudaram Marx e Darwin
mais Marx que Darwin, mas Darwin também, e sustentaram que as visões de Marx e Darwin eram compatíveis com a Cabala e com o judaísmo, especialmente com o Tikkun. Então vamos voltar a explicar o Tikkun. Já expliquei na aula da Cabala, mas vamos voltar a explicar. O Tikkun é uma tese clássica da Cabala, em especial da Cabala do Isaac Luria. Então, segundo a visão do Isaac Luria, nós temos, a grosso modo, 3 processos no desenvolvimento da divindade no mundo, e o mundo em relação com a divindade, claro. Então nós temos o primeiro aspecto, é o Tzim-Tzum, no sistema do Isaac Luria, na qual a divindade, o Ein Sof, com processos internos, né? Nós temos então o nada absoluto, que não é nem o Ein Sof, é só o Ein. Depois, por processos internos da divindade, que é entendida na Cabala como um nada metafísico. Esses processos internos, essa divindade se esvazia e cria todo mundo. O processo de contração e expansão, né? São processos de contração e expansão. Alguns autores ressaltam mais essas expansões e contrações, outros menos. E aí gera o mundo. Então o mundo surgiu da divindade se esvaziando, como uma represa que vai secando e sobram poças d'água em volta. Essas poças d'água são todas as coisas criadas do mundo e do universo. Esse é um processo natural, só que processo relacionado ao Adam Kadmon, que é o primeiro Adão, houve uma certa ruptura nesse processo, que é interpretada dialeticamente, ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo ruim, que levou então todas as luzes divinas serem aprisionadas nas clipotes ou cascas. Então todas as luzes divinas, nós, as coisas aqui, estão aprisionadas nas clipotes, que são as cascas. Essa casca é ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo ruim, é dialética. Ruim porque ela aprisiona a luz divina, e boa porque ela contém a luz divina. Então ao mesmo tempo ela é boa e ruim, é dialética. Lembrando que a Cabala, ela é dialética por excelência, ela é ao mesmo tempo panteísta e ao mesmo tempo gnóstica. Não é que ela tem um lado, tá? Não, ela é ao mesmo tempo a mesma coisa. Então, aquele pote é ao mesmo tempo bom e ruim. A quebra dos vasos é ao mesmo tempo boa e ruim. Então, com esse enxugamento da divindade e a luz que está contida nas clipotes, então é uma situação que vai ter que ter um retorno. Esse retorno, na qual todas as coisas vão aonde voltar para a divindade, para o Ein Sof, é chamado de Tikkun. Então o processo de Tikkun é um processo de restauração, é um processo de reconstrução, na qual todas essas partículas, né, divinas, partículas da luz divina, como às vezes se fala melhor, aprisionadas pelas clipotes, vão retornar para o Ein Sof. É o esquema clássico da gnose, só que com a terminologia e a cara da Cabala, né? Então, durante esse processo da Tikkun, que é a volta para a divindade, o homem tem um papel. Então ele é agente próprio da redenção. Então o homem como tal é um agente da redenção, ou seja, essa volta não vai ser que Deus vai conduzir essa volta, não, o homem vai ter que conduzir essa volta. E como entra o Messias nessa história? Exatamente, os judeus cabalistas entendem que o homem vem preparar a vinda do Messias. Então o homem, ele é corredentor e ele vai preparar a vinda do Messias de forma revolucionária, como nós vamos ver, e aí o Messias vai completar o serviço nessa restauração, no Tikkun. Então o Tikkun é a terceira, o Tikkun é muito estudado hoje, né? Todos esses autores aí que eu citei, tanto da geração de ouro como outros que eu vou falar, se referem bastante com a Tikkun, né? Que foi sistematizada de modo mais simples pelo Isaac Luria. Então, o Marx então é interpretado tendo como sendo o mestre que fez o materialismo histórico nessa visão da geração de 870, nada mais é do que o judaísmo materialista. Ou seja, aí o judaísmo materialista não é no sentido do judeu ser financeiro, ser banqueiro, não tem nada a ver com isso, é no sentido do lado da Cabala panteísta.
Então, o lado da cabala, da panteísta, só que eles não usavam o termo panteísta, eles usavam o termo do judaísmo materialista, né, do materialismo judaico. Então, o materialismo judaico é o lado panteísta da cabala. E eles viram que o Marx desenvolveu, então, um sistema compatível com o materialismo judaico. Então, o sistema marxista é um sistema da Tikkun, é um sistema que vai preparar a vinda do Messias. O termo messianismo secular, o messianismo materialista, é muito usado por todos eles. Aliás, todos esses autores aí, geração de 1870, depois que eu vou falar do século do ouro, todos eles falavam então do tal messianismo secular, né? Messianismo materialista. Então, o autor mais famoso dessa geração de 1860 é o Aaron Shemuel Lieberman, né? Um dos fundadores teve forte também no sionismo também, e teve para difusão analisando o socialismo. O Sosnitz relacionou o darwinismo com a cabala. Lembrando que o Marx criticou o Darwin, né? Ao contrário do que você pensa, o Marx não viu alguma só, mas não total compatibilidade do Darwin com ele. A ligação do darwinismo com o marxismo foi feita depois da morte do Marx. Quem quiser saber da geração de 1870, que elas é fundamental para entender a ligação entre a cabala e o marxismo, é desse livro escrito por Eliyahu Stern, Jewish Materialism. Muito bom. Muito bom. Outro grupo de judeus que fica claríssima também a ligação da cabala e do judaísmo com o marxismo é chamado Geração do Século de Ouro. Esse nome é dado pelo Michel Levy no livro Redenção e Utopia, que vale muito a pena ler. É uma geração que floresceu entre o final do século XIX até a ascensão do nazismo na Mitteleuropa, ou seja, na Alemanha e no Império Austro-Húngaro. São nomes como Walter Benjamin, George Lukács, Erich Fromm, o próprio Scholem, que eu já citei tantas vezes na aula passada, Martin Buber, Franz Kafka e Lowenthal. Se der tempo eu comento de algumas visões dele. Então, agora no que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então determinadas características gerais do marxismo que são compatíveis com ideias cabalistas e judaicas. Tanto comentados por essa geração de ouro, tanto comentados pela geração de 1870, tanto comentando lendo um e outro. Então eu peguei um esquema mais geral possível para não ficar só focado num autor. Então, características gerais então do marxismo. A primeira coisa que se vê no marxismo é revolução. O marxismo então é uma coisa revolucionária, de virar de cabeça para baixo a sociedade. Essa ideia revolucionária está bem clara na Cabala, quer dizer, a vinda do Messias é sucedida de um catastrofismo, né? Eles usam palavras fortes, um apocalipse, um catastrofismo, ou seja, uma coisa revolucionária que há de vir preparar a vinda do Messias. Então a ideia de revolução é bem compatível com a Cabala. Outra ideia do Marx também é o antinomismo. O Marx acreditava que não existia lei natural para ele, claro, ou seja, direito natural não havia para ele. Então ele defendia que toda lei devia ser abolida, exatamente como os cabalistas defendem. Quando vinha o advento do Messias, prévio, né? O Messias só vai completar o serviço, na época da era messiânica, pouco antes do Messias, vai ser abolida toda a lei. A Torá, vai vir uma nova Torá, e essa nova Torá não vai ter nenhuma proibição. Cabala sempre defendeu o antinomismo, acabar com todas as proibições da Bíblia, todas as 613 vão ser zeradas, vai ser o antinomismo completo. Então, Marx defendia o antinomismo na fase do comunismo. Comunismo e socialismo, por Marx, deixar claro, é diferente. A gente usa como sinônimo, até eu uso como sinônimo, mas está errado. E o que o Marx comentou sobre isso tem todo um sentido dialético, não é só uma divisão gratuita ou desnecessária.
É uma divisão que tem toda a lógica dentro do sistema dialético. Então, o Hegel defendeu um estado forte como evolução natural do espírito, né? Está lá no livro dele, Fenomenologia do Espírito. E o Marx, então, pegou essa ideia, só que colocou em termos materialistas, na qual, então, o proletariado vai fazer uma revolução e vai se apropriar dos meios de produção, e esses meios de produção não estão em controle do Estado. Então, o Estado vai ser muito forte no socialismo. Então, vai ser implementado o igualitarismo com Estado forte. É o propriamente que se diz da ditadura do proletariado. Esse é o socialismo. Então, Estado forte, socialismo, ditadura do proletariado. Depois vai vir uma outra fase de fim de história, né? Fim de história é um termo que é usado na Cabala também, na qual o processo histórico termina quando vai ser implementado o comunismo, também o igualitarismo, sem Estado, um anarquismo. As ideias anarquistas, não foi o Marx que introduziu, são ideias que já circulavam bem na Cabala, né, como consequência natural do sistema. Os cabalistas defendiam a anulação do Estado, né? E também, antes do Marx, até o Marx teve discussão com ele, com o Bakunin, né? Bakunin é outro que também é associado ao satanismo. Também o Bakunin era russo e também foi um tempo ligado ao movimento slavófilo, que era um movimento também inspirado na Cabala e socialista também. Então, no final do processo histórico do Marx, então, tem essa inversão dialética, Estado forte e depois sem Estado. Então, o antinomismo virá justamente no comunismo, não vai ter mais lei, mais Estado, mais nada. E aí vai vir um novo homem. Então, a ideia de novo homem, remido pelo trabalho, vem nessa fase. Então, o Marx defendia, então, a ideia do novo homem. Também é uma ideia que circulava na Cabala e na Gnose também, porque o homem ele tem a sua natureza machucada pelo pecado original. Lógico que não existe um pecado original, mas o sentido é o mesmo. E aí há de vir um novo tempo, na qual o homem vai ter a natureza retificada, não vai ter mais pecado original. Então esse conceito do novo homem é um homem já remido, um homem sem o pecado original. Como a terra também foi amaldiçoada, também a dupla maldição, conforme eles falavam, a maldição do homem e o trabalho ia pesar sobre o homem, e tem a maldição da terra, o Marx achava que a terra ia ser alterada pelo trabalho do homem, ia ser alterada radicalmente, não como nós chamamos, plantou, alterou a terra, não, ia ter uma mudança radical na terra, e essa visão já está uma visão que já tem em Hegel, uma visão que tinha na Cabala, tem na Cabala, e é uma visão que os protestantes também tinham. Realmente aqueles protestantes do primeiro movimento, mais radicais que migraram para os Estados Unidos e para a África do Sul, eles achavam então, falavam expressamente no termo da redenção da terra. O homem remido, ao mesmo tempo que o homem ia se remir, a terra também ia ser remida. Em Israel também se falava também da remissão da terra e da remissão. O kibbutz é isso. O kibbutz nós vamos ver em outra aula, mas o kibbutz também lutava pelo novo homem também. Tanto o homem remido e a terra remida. Então o sistema era dual, remir a terra e remir o homem. E aí por isso que é a obsessão do trabalho, porque como tem a maldição em cima do trabalho, que o homem vai ter que ganhar com o suor do seu trabalho, né, o ganha-pão, então o Marx também tinha uma obsessão com o trabalho, obsessão que também já estava em Hegel. Hegel também já comentava que o homem poderia se remir pelo trabalho, a mesma visão do Marx também. Uma visão que também é uma visão também filocalvinista também, porque segundo o Calvino o trabalho era um sinal que a pessoa estava salva. Essa visão do Calvino também não é dele, uma visão também judaica também, que se vê claramente no trabalho do Sombart, comentando sobre esse tema, que vale muito a pena ver. Então, eles tinham essa visão mística do trabalho. Na realidade, essa visão do trabalho do Marx, que é uma visão cabalista, não deixa de ser uma visão calvinista, só que materialista. Igualzinho. Mesma visão, só que um está num plano mais espiritual e o outro está num plano material. Mesma lógica. Então, outra característica geral é o igualitarismo.
Então, o igualitarismo também é defendido na Cabala, e todo o judaísmo espera que no final do processo histórico todos os homens vão ser iguais, porque todos têm partícula divina e acabou. Então, já falei do sem Estado na fase comunista, sem propriedade, claro, porque a propriedade é que vai diferenciar um ser do outro, então não pode ter propriedade. Na propriedade, na realidade, também se revolta, ou consequência até da revolta antimetafísica e do ódio ao ser. Por quê? Porque o ter depende do ser. Eu só posso ter se eu sou. Tirando o meu ter, ataco o meu ser. Esse é o raciocínio de São Tomás, raciocínio do Leão XIII, lá esse que você me fala agora, na Rerum Novarum. Acho que é na Rerum Novarum que ele comenta isso. Conta as palavras, mas o sentido é o mesmo. Por isso que quem é o escravo? O escravo se diz que a pessoa é escrava, mas o que caracteriza o escravo é que ele não tem o fruto do trabalho. Então, ter implica ser. Então, a revolta antimetafísica de ódio ao ser tem como consequência natural defender que a propriedade é ilegítima, porque não tem como. O ter e o ser são ligados. Se eles têm uma revolta e ódio à metafísica, ódio ao ser, vai ter que ter ódio à propriedade, não tem como. E também quem tem ódio à propriedade também vai ter ódio ao ser, não tem jeito. Então essa revolta antimetafísica é revolta no sentido filosófico mesmo, contra o princípio da identidade, contra o princípio da não contradição. Isso daí são ideias tipicamente hegelianas, mas também teses que estão na Cabala também, porque a Cabala é um sistema completamente antimetafísico. Então, outra característica do sistema do Marx mundial. Então, para o Marx, não é que vai ter uma revolução num país e acabou. Eles acharam que era ser na Inglaterra, mas a Inglaterra ia ser só o começo para ser uma coisa mundial. Então, a visão clássica dele é que a revolta é mundial, não é local. E essa visão mundial também é da Cabala, que esse catastrofismo é mundial. Depois, na Primeira Guerra Mundial, teve uma divisão forte no marxismo, porque se esperava que a Primeira Guerra Mundial fosse fomentar uma revolta mundial do proletário contra os patrões. E não aconteceu. Aí muitos marxistas e socialistas começaram a defender a revolta no local. Um desses foi o Lenin. Então, esse defendeu o marxismo no local. Outros defendendo o socialismo nacional, Mussolini e Hitler. Mas a ideia original do Marx é uma revolução mundial. Depois, o sistema dele é contra o agora, um ódio contra o agora. Os sistemas gnósticos odeiam o agora. Né? Sempre, ou o passado foi muito bom, ou o futuro, ou melhor, os dois têm que ser ao mesmo tempo. Essa é uma visão cabalista. Teve um passado mítico e vai ter um futuro perfeito. Tem a junção dialética de futuro e passado. O agora não presta. O passado foi bom e o futuro é bom. Isso aí dá para ver um pouco no Marx, quando o Marx comentava de sociedades comunistas no passado, que obviamente ele inventou, as sociedades não existiam, e também com o comunismo no futuro. Então o Marx era adepto dessa visão, ao mesmo tempo passadista e futurista. A Tikkun também é assim. A tese da Tikkun da restauração é ao mesmo tempo projeta para o futuro e projeta para o passado também. O Hitler também tinha visão de épocas míticas no passado, Atlântida, e também época perfeita no futuro. Então essas ideias circulavam forte aqui e ali em vários locais. Mussolini também. Depois, o Marx não falava que o Marx não se dizia messiânico, claro, mas ele sempre foi interpretado pelos cabalistas e judeus como um sistema messiânico. Como eu já comentei agora, até dessa citação. Depende-se do sistema do Marx, uma religião do homem. Se o homem é redentor em parte de si mesmo, então tem toda uma visão religiosa desse sistema. Depois, o Marx é racista. Racista presente principalmente nos artigos que ele escreveu na Gazeta Renana. Outra coisa, ódio à família também. Então, o Marx aí do ódio à família ficou mais claro nos trabalhos do Engels, né? Mas é um ódio forte à família, porque a família que vai gerar também na visão dele a propriedade, daí o ódio à propriedade tem que ter o ódio à família, né?
Então a família é uma instituição maldita aí pro marxismo, né? O que o racismo, a religião do homem, racismo e ódio à família tem na Cabala? Como a Cabala vira a coisa de cabeça para baixo, nos sistemas cabalistas, o racismo é contraditório, porque ao mesmo tempo que eles dizem do igualitarismo, ele diz que uma determinada classe de pessoas teriam partícula divina e outros não. Então daí se explica essa divisão. O ódio à família é mais implícito, mas aí se vê quando há um mundo antinomista, então óbvio o pai não vai ter mais autoridade sobre o filho, né? Com Marx nós temos um cientificismo, é claro, o Cabala não trata de coisa cientificista, aí também é um ponto que não é cabalista, é o cientificismo. Na verdade, uma leitura, a Cabala seria propriamente anticientífica. Porém, determinados judeus e do movimento judaísta que se relacionavam e socialistas defendiam o cientificismo. Um deles é o Davi Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel. Bom, outra revolta metafísica, ódio ao ser, e dialética também já falei. Outras duas características que influenciaram Marx, segundo alguns autores, que achei até bem interessante, eu não conhecia, que é a teoria do Golem relacionada com o Marx. A teoria do Golem é um ser artificial, isso dentro da lógica cabalista e judaica também. O Golem é um ser artificial trazido à vida. Ela tem uma derivação da palavra Gelem, que significa matéria-prima, e hoje significa tolo, bobo. Então, segundo os cabalistas, dado determinadas palavras, pegasse um barro e se usasse determinadas palavras, esse barro poderia virar uma pessoa e andar e obedecer às minhas ordens. É uma criação da vida e de um ser que poderia me obedecer. Essa tese do Golem relaciona com homúnculos da alquimia, que diziam a mesma coisa, com o Frankenstein, na realidade, o livro, né, o Frankenstein, a obra de ficção, na realidade é baseada no Golem, né? E o robô também. O robô foi um termo criado por um tcheco. Robô em tcheco é trabalho obrigatório, trabalho forçado. Então tem uma ligação com o Golem com a teoria robótica na origem, né? Com o tcheco. O tema do Golem era muito popular justamente na Tchecoslováquia, lá na região da Europa Oriental. Esse mito do Golem era muito popular, era contado como historinha, como fábula. E provavelmente talvez o autor do robô, que eu agora esqueci o nome dele, tenha se baseado nessas lendas do Golem e formulado a teoria do robô. E o que tem a ver o Marx com o Golem? Porque o Golem, ele é um fulano que tem uma natureza inferior ao homem, mas que obedece ao homem. E esse Roberto Thierry Schertz faz uma analogia bem interessante que eu achei. Então, essa citação é dele, né? Para Marx, a alienação é um sistema imposto ao homem, na qual ele fica privado da consciência de si. Ele é reificado, análogo ao Golem. Então, para o Marx, o trabalhador, ele é alienado. Alienado significa que ele não tem todas as potenciais de homem, na visão do Marx, claro. Aliás, o termo alienação tem 3 sentidos, e Marx esse aqui é um deles. É o sentido na qual o homem que trabalha, o operário, ele não tem todas as possibilidades humanas, ou seja, ele fica um homem mais ou menos, que é justamente parecido com o Golem, que é um homem mais ou menos. Daí o paralelo inteligente desse autor. Outro caso interessante também que se relaciona com o Marx é o Galut. O Galut significa diáspora. Então os judeus espalharam-se para o mundo. Isso daí também foi interpretado cabalisticamente, interpretado de um movimento migratório como qualquer, não. Na visão dos cabalistas, tudo tem um sentido a mais. O cabalista não vê que isso aqui está aqui e é só uma matéria está aqui, não. Tem algum sentido oculto. E aí, segundo o Isaac Luria, comentando sobre o Galut, a diáspora, né? Este é o segredo porque Israel está fadado a ser escravizado por todos os gentios do mundo, a fim de que possa elevar aquelas centelhas, ou seja, centelhas divinas, que também caíram entre eles. Então, Isaac Luria, que é o autor mais claro, né, da cabalista, pelo menos nos últimos 300 anos,
Então, eu falei, tem as centelhas divinas se espalharam, tem os judeus e temos nós, os goíns. E aí os judeus misturados é que vão nos levantar também para a volta para a divindade. Então, o Isaac Luria interpretou o Galut, justamente a diáspora, nessa visão de que foi espalhado, teve a quebra dos vasos, vai ter que ter a reconstrução. E por isso era necessário que Israel se espalhasse pelos 4 ventos a fim de levantar tudo para a volta do Tikkun, né? E aqui que tem a ver isso com o Marx? Tem a ver que fica paralelo também o operário, que é na visão do Marx o escravizado, né? E é justamente a classe operária que vai ter autoconsciência que vai levantar toda a sociedade para a salvação. Um termo autoconsciência do Marx era um termo muito forte para ele desde quando ele fez o doutorado de Epicuro. Então, a classe operária que ia se levantar, não era que a classe tinha que ser dirigida por alguém que sabe mais. Não, a própria classe operária ia se desenvolver a consciência e ia liderar o processo revolucionário. Vamos ver agora o tanto de judeu. Quando eu comento aqui judeus, eu não estou falando de judeu do ponto de vista racial, estou falando judeu como aquele que segue a lei mosaica e suas variações, e os judeus que seguem a doutrina cabalista. Eu não estou falando nada relacionado a racial. Os judeus, pelo contrário, a igreja sempre convidou eles à conversão. Todo o nosso desejo é que os judeus se convertam. Então não tem nenhum apelo racial no que eu estou falando. Então, vários judeus ao longo da história não só foram teóricos do socialismo, como foram operando na revolução comunista também. Tem uma desproporção entre da população judaica e judeus que trabalharam nas revoluções, né? Obviamente a revolução mais importante foi a russa, que nós tivemos aí alguns nomes: Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, Yagodá, Yeshov, Sverdlov, etc. Então, na Revolução Russa, no Partido Bolchevique, tanto na elite como no segundo escalão, tinham vários judeus socialistas. Fora que também teve financiadores judeus, né, como o Warburg e o Jacob Schiff. O Jacob Schiff foi o grande banqueiro da Revolução Bolchevique, morava em Nova York, né. Depois, nos movimentos revolucionários da Europa, tirando a Rússia, né, tivemos o Radek, que funcionou nos comitês, né, ligados a Lenin, depois o Radek foi para a Rússia. Uma famosa Rosa Luxemburgo, que atuou na Alemanha. O Landauer, que chegou a ser ministro na Comuna Comunista da Baviera em 1919, foi executado por causa disso. O Bela Kun foi o líder comunista na Revolta Húngara, também no mesmo ano, 1919 também. Até na China teve influência de judeus, por incrível que pareça. Rittenberg, Votinski e Borodin trabalharam com Mao Tse Tung na China. Agora, por que saiu na Rússia e não na Inglaterra, como Marx e o Moses Hess queriam? Aliás, analisando a Rússia, era o país mais óbvio que era para vir a revolução marxista, comunista, aplicada por Lenin. Por quê? Então nós estamos defendendo assim que então o marxismo é um braço secular da Cabala, ou pelo menos altamente compatível com esse braço secular da Cabala. Então, onde a Cabala fosse mais forte, é onde o marxismo deveria vingar. A dedução parece ser lógica. Então, vendo o ambiente da Rússia pré-1917, nós vemos como um ambiente cultural lá estava imerso nas ideias cabalistas, ideias eslavófilas, que é filocabalistas, e ideias gnósticas. Então, nós vemos, o Marx chegou a corresponder com alguns autores na Rússia, tardiamente, já no final da vida do Marx. Ele correspondeu com Plekhanov, que levou os trabalhos do Marx lá. O Marx reinterpretou as mir, né? Mir é uma palavra que os socialistas adoram utilizar, porque mir em russo significa aldeia, mundo e paz. Então, para eles, é uma palavra perfeita, dialética perfeita. Significa mundo, aldeia e paz. E o Marx, então, dizia que as mir, que eram as aldeias russas, né? A Rússia sempre teve
como todo lugar, né, tinha as aldeias, mas o Marx interpretou aldeias antigas russas, né, as Mir, como os comunistas também. Então, o ambiente na Rússia foi extremamente propício. Já falei da geração de 1870, que eram autores judeus que leram Marx e viram total compatibilidade dele com as ideias judaicas e cabalistas. Com paralelo a isso, a Rússia estava cheia de sociedades secretas de forte influência cabalista. Rosa Cruz, Golden Dawn, havia até a seita da Madame Blavatsky lá também. Madame Blavatsky também foi influenciada pela Cabala. Tem um estudo interessante para quem quer saber, isso do Konstantin Burmistrov, na qual ele diz que a Cabala foi a grande instrutora, a grande base de todas as sociedades secretas russas. O Zohar era ensinado bastante na Rússia. O czar chegou a ter um ministro estudioso do Zohar, dá uma ideia. O movimento eslavófilo, então, que foi um movimento russo, inspirado na Cabala mais forte, que teve uma personalidade muito forte, um movimento eslavófilo, que não ficou só na fronteira da Rússia, o movimento eslavófilo expandiu além das fronteiras, graças à doutrina do esvaziamento, né? O movimento eslavófilo, que eu comentei em aula passada sobre a Rússia, então não vou voltar a comentar, mas o movimento eslavófilo seduziu muita gente na Rússia. Esse movimento eslavófilo era fortemente influenciado pela Cabala e defendia o socialismo. O Bakunin é herdeiro disso daí. O famoso do movimento eslavófilo, um dos mais famosos é o Soloviev, cujo pensamento se interessou até o Bento XVI. O Bento XVI teve interesse em conhecer o pensamento de Soloviev. Então, Soloviev não é um autor para ser desprezado. E o Soloviev também, as ideias dele chegaram no ciclo de estudo de Max Weber também. Então, o movimento eslavófilo e também com as ideias de Bulgakov também. Chegou os efeitos do movimento eslavófilo até no Concílio Vaticano II, por causa da doutrina do esvaziamento. Então a Rússia, na realidade, era a grande nação que estava preparada para receber o socialismo de índole marxista. Porque lá a Cabala era o lugar que estava mais forte, impregnada no pensamento daquele país. Que prova a geração de 70, sociedades secretas e o movimento eslavófilo. O Lenin, então, que era um fulano extremamente inteligente, ele leu as teses de Marx, ficou bem seduzido com o comunismo, só que ele fez correções. Então, para a visão dele, era um exagero ter essa autoconsciência do proletariado. Então, segundo o Lenin, o proletariado não ia atingir a autoconsciência. Então, ele falava que tinha que ter alguém para dirigir o proletariado. Essa foi uma visão muito forte da linha marxista. Isso aí nós podemos até dizer que o Lenin é um marxista heterodoxo, que essa visão de autoconsciência é muito forte no Marx. Outra que não é uma visão típica marxista, ao contrário do que o pessoal pensa, é ter um partido de vanguarda que vai liderar. Isso daí foi desenvolvido bem por um comunista francês chamado Blanc, também ligado ao Marx também, mas o Marx nunca defendeu, não era forte nele na tese do partido, mas para Lenin era. Outra coisa de Lenin é que o Marx dizia que a revolução era determinista, ou seja, se todo mundo ficasse de braço cruzado, ia acontecer a revolução. Algum dia aí, o Lenin falava que não dá para ficar de braço cruzado. Então foram 3 mudanças importantes. Essas mudanças aí aconteceram muito, conforme eu falei, por causa da Primeira Guerra Mundial, que aí surgiram vários autores corrigindo as doutrinas marxistas. Desse grupo que corrigiu, Lenin foi um dos que corrigiu, George Lukács, que eu vou comentar daqui a pouco, o Gramsci, e um outro, uma figura esquecida, mas que seria importante estudar por causa da ligação com o fascismo, que é o George Sorel. Então, o George Sorel, que era marxista teórico, também fez uma correção, liderando que a revolução teria que vir pelo sindicalismo. Então, o PT aqui do Brasil tem uma visão bem Sorel do marxismo, que havia uma visão bem nitidamente sindical. Essa visão sindicalista inspirou o Mussolini.
Então o Mussolini era adepto da visão de Sorrel, e Sorrel elogiou o Mussolini. O Mussolini, então, na realidade, ele é um marxista heterodoxo, baseado no Jorge Sorrel. O Mussolini chegou certa vez e disse: nós não somos contra Marx por ele ser socialista, nós somos contra Marx por ele ser universalista. O Mussolini era favorável de um nacional-socialismo, que não levou esse nome na Itália, mas é via canal de Sorrel. Então, mas a grande mudança que operou o marxismo foi o que se chama marxismo cultural, uma palavra que eu sou contra, porque se desfigurou totalmente o marxismo, seria melhor dizer gnose cultural do que marxismo cultural. Foram vários autores, que depois culminou na Escola de Frankfurt, que defendem então uma inversão dialética da infraestrutura e da superestrutura. O que significa isso? Para Marx, todas as relações econômicas da sociedade e coisas ligadas à tecnologia fazem a infraestrutura. E a infraestrutura que vai gerar a cultura. Então, da infraestrutura, das relações, das trocas de trabalho, isso daí vai surgir então um pensamento e isso aí vai ser externado na cultura. Então, se muda a infraestrutura, muda a cultura, como causa e efeito. Essa é a visão clássica marxista. Então, o operariado ele tem que pensar de um jeito, o burguês tem que pensar de um jeito, porque as normas de produção e de trabalho de um e de outro são diferentes, então vão produzir pensamentos diferentes. Essa é a tese clássica do Marx. O Lukács, o Lenin já tinha comentado que o Lenin já tinha visto que isso não era correto, mas os grandes teóricos da inversão dialética, dizendo que o que tem que ser dominado primeiro é a cultura e não a infraestrutura, ou a superestrutura, um termo que agora hoje em dia já se perdeu, né? Foi o Lukács e o Gramsci. O Gramsci era italiano, não era judeu. O Lukács, sim, é um grande pensador do século de ouro, daqueles que eu comentei, século de ouro da linha citado pelo Michel Lévy, que vale muito a pena ler aquele livro lá, Redenção e Utopia. E o Lukács é um dos maiores nomes desse século de ouro, que justamente percebeu isso. Não, vamos fazer uma inversão dialética, então vamos fazer a revolução comunista pela superestrutura e não pela infraestrutura. E aí dessa visão, depois o Lukács vai brigar com a Escola de Frankfurt, vai ser um crítico da Escola de Frankfurt. Mas a Escola de Frankfurt é justamente isso, é dominar o mundo cultural para implementar o comunismo. Só que, a meu ver, isso aí já está tão desfigurado no marxismo original que só ficou um nome. Isso aí está mais para gnose cultural. Só para dar uns nomes, a Escola de Frankfurt merece outras aulas e tal. O grande fundador foi o Horkheimer, né? Judeu alemão, todos eram judeus, todos alemães, né? Adorno, Marcuse. Depois, com o nazismo, eles mudaram para os Estados Unidos e aí influenciaram fortemente a sociedade lá. Né? Só para dar o Adorno é muito interessante as cartas que ele escreveu para o Gerson Scholem. Cartas entre ele, o Gerson Scholem, e também o Walter Benjamin. O Walter Benjamin também pertenceu um tempo à Escola de Frankfurt, bem no comecinho, porque o Walter Benjamin se matou em 1944, 43, não lembro. As cartas dele são muito interessantes e revelam bem o veio. Alguns usavam o termo cabalista, outros não, do veio, o que eles estavam realmente tramando, né, para o mundo e as visões deles. São cartas que valem muito a pena ler. E as interpretações que eles davam também. Então, numa dessas cartas, eles interpretam, por exemplo, Beethoven, por exemplo. E é bem interessante. Então, eles colocam Beethoven como um autor que é totalmente compatível com a revolução que eles querem fazer. E também, se não me engano, relacionam Beethoven à Cabala. Eu cheguei a ver, não entendo de música, mas me parece bastante que a Quinta Sinfonia lembra muito bem a parte da Sefirot, né, da emanação da divindade, que é a parte da punição, né, do castigo. Parece bem aquilo ali. Então, eles interpretavam determinados autores de modo bem interessante. Por isso, quem tem interesse no Beethoven, estudar isso daí,
essas cartas trazem uma luz interessante. Outro que eles interpretavam de forma cabalista e de forma revolucionária era o Dostoiévski, que é um autor bem popular para eles. É só a guisa de exemplo. Né? Vou pegar um outro exemplo de um aqui do marxismo cultural, se der tempo. Que horas são? 5 às 8. Ixi, então tem que terminar, então acho que nem vai dar. O Fromm, ele fez uma ligação interessante entre Marx e Freud. É lógico, né? Porque o Freud tem forte influência cabalista, né? Como diz o trabalho de David Bacon, as ideias do Freud são baseadas na cabala. Como as ideias do Marx também são filo-cabalistas, então na origem eles vão ter que se cruzar. Então, esse liame é bem interessante, feito pelo Erich Fromm, que é adotado por toda a escola de Frankfurt, né? O Fromm, por exemplo, uma das citações de Fromm sobre Marx, eu citei aqui 2 citações que eu achei interessantes. Então, a primeira, a filosofia de Marx foi, em linguagem secular não teísta, um novo e radical passo à frente na tradição do messianismo profético. Marx, à semelhança de Hegel e de muitos outros, exprime sua preocupação com a alma do homem, não em linguagem teísta, mas filosófica. Então, aí, um membro da escola de Frankfurt definindo Marx como vinculado à tradição do messianismo profético. Passar rápido aqui. As condenações papais. Como deu para ver, o sistema marxismo, socialista, comunista, um sistema totalmente criminoso, né, que leva à corrupção do homem, e obviamente enfrentou condenações papais desde Pio IX até o Bento XVI. Então Leão XIII, por exemplo, chamou de seita pestilenta. Pio XI diz que católicos e socialistas são termos antitéticos. O Pio XII lançou a excomunhão, o famoso decreto contra o comunismo. João Paulo II condenou no 100º ano. Bento XVI deu um termo interessante, comparou o comunismo a chuva ácida. Interessante. Então, dado o tempo, vamos já chegar então à conclusão. Então, a conclusão é que o marxismo ele tem bases gnósticas e panteístas, de forte cor cabalista, bem messiânico, né? Aliás, lendo os autores de origem judaica, o que se mais vê em definição é que o sistema marxista é um sistema messiânico. Por ele ter sistematizado, né, de alguma forma, ela é menos irracional que a gnose pura, né? Por exemplo, é um sistema menos irracional que o sistema nazista, que é completamente delirante. O marxismo tentou sistematizar, talvez por ele ter dado algum sistema, algum pé e alguma cabeça, ele tenha pegado tanto, né? Se fosse uma coisa assim, muito sem pé nem cabeça, talvez não teria tido a aderência que ele teve. Ou se ele ficasse só no plano romântico, conforme os franceses, também não teria dado em nada. Agora, o que o sistema marxista leva é a corrupção total do homem, é uma doutrina criminosa. E isso está claríssimo na doutrina cabalista. Eu já deixei aqui na conclusão, porque isso é interessante. Agora, se leva à corrupção total, obviamente isso nenhum autor comunista vai confessar, né? Nós estamos implementando aqui um sistema para levar todo mundo para a corrupção total. Ninguém vai acreditar. Então isso daqui é um lado do sistema cabalista, gnóstico e marxista que tem que ser escondido, né? A escola de Frankfurt também quer levar o homem, né, para uma corrupção total. Agora, isso daí eles não falam, mas é o que eles estão fazendo. Então, onde vem essa doutrina vem das teses clássicas da Cabala e até antes da Cabala. Isso aí se relaciona com o Tikkun. Então, eu peguei um exemplo aqui do Midrash, dizendo o seguinte: o Messias só virá numa época de corrupção e de culpabilidade total. Segundo vários textos, entre eles o Midrash Tehillim, Israel pergunta a Deus: quando virá a redenção? Quando descerdes ao nível mais baixo? Então, segundo a Cabala, não é só na Midrash Tehillim que está em outros fundamentos, está claríssimo no Sabbatai de Sevi, isso daí. O Sabbatai de Sevi impactou toda a visão cabalista, visão até de construção do Estado de Israel, como nós vamos ver em outra aula, e isso é claríssimo no Sabbatai de Sevi. Isso é claro, por exemplo, em autores do século de ouro, como Franz Kafka, como no Walter Benjamin.
Isso é claro em outros textos do Midrash, acho que até tem menção indireta no Talmud, na Kabbalah isso também é claro, no Isaac Luria também é. Então, o Messias virá depois de uma corrupção total da humanidade. E aí, por uma inversão dialética, vai ficar tudo perfeito. E o marxismo casa perfeitamente a esse sistema marxista criminoso, satanista. É um sistema que casa perfeitamente com a visão da culpabilidade total e da corrupção total prevista na visão do Tikkun do Isaac Luria. Certo? Acho que a aula, agora está na hora de encerrar a aula. Perguntas? Esse Adam Kadmon que você citou é o mesmo Adão? É, o Adão cósmico. Então eles interpretam que teve um Adão, não um Adão carne e osso, mas um Adão cósmico. A própria árvore da vida, das emanações de Sefirot, também é o corpo do Adam Kadmon, um ser espiritual. Então, eu já vi um cabalista dizendo que esse ser... Aí tem N variações, né? Porque a Kabbalah tem várias, só para ficar uma coisa, dar um pouco de humor, esse Adam Kadmon, ele teria um corpo com a estrutura da unha. Então, era toda a unha, vestiria todo o corpo do Adam Kadmon. Então, ele seria uma carpaça toda de unha. Então, por isso, alguns cabalistas têm ritual para cortar a unha, porque a unha é um vestígio do Adam Kadmon. Diga. O Marx ele tinha uma consciência plena dessa corrupção total que levaria... Não, não expressa nos termos, não. Nos textos dele não. Isso daí é uma coisa bem judaica. Isso aí é claríssimo nos textos judaicos. Eles não. Alguns autores atualmente citam que a revolução atual é a marcusiana. Seria isso? Porque é totalmente contrário ao comunismo original, que combate até o homossexualismo. Já o marcusianismo não, tolera e até... É verdade, e sim, porque foi o que eu falei, teve a inversão dialética, né, da infraestrutura e superestrutura, e aí o Marcuse, que é da escola de Frankfurt, um dos principais nomes, então ele está na linha da corrupção total. Claro. Ele é judeu, ele estudou a Kabbalah. Mais alinhado ainda a Kabbalah. Mais alinhado a Kabbalah. Por isso que eu sou contra o termo marxismo cultural. Isso daí está mais para Kabbalah cultural, gnose cultural. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nosso Filho dos cristãos. Rogai por nós. São João Evangelista. Rogai por nós. Paz.